travar de novo, como ele acabou de travar. Bem, boa tarde, vocês estão vendo meu slide? Sim, tá certinho. Tá, né? Então, boa tarde, sejam todos bem-vindos à nossa aula síncrona aí de topografia, hoje no dia 27/5, né? Hoje nós vamos fazer uma abordagem aí sobre o que é agroecologia, como a agroecologia funciona. A gente disse lá, né? A gente disse lá na aula anterior alguns princípios da agroecologia, né? A gente disse da importância da agroecologia, do quanto a gente usa a agroecologia no dia a dia, e às vezes essa agroecologia ela nos é passada por pessoas ou pela mídia, a própria mídia, o próprio governo às vezes confunde essa tal agroecologia, né, com agricultura orgânica. Não necessariamente agricultura orgânica, agroecologia é agricultura orgânica, mas a agricultura orgânica ele usa os princípios da agroecologia para se trabalhar, né? É uma cadeia, como a gente disse, é um processo evolutivo, né? Essa agroecologia é um processo evolutivo no ser humano. Há quem diga que seria um retrocesso. Por que um retrocesso? Porque se pensarmos há centenas de anos atrás, né, ou há poucos anos atrás, não vamos dizer centenas, mas alguns anos, dezenas de anos atrás aí, né, o método que trabalhávamos de agricultura era basicamente o processo de agroecologia, o processo de produção agrícola que a agroecologia prega, né? Utilizando aí de inimigos naturais, sem a utilização ou com a utilização de adubos químicos e defensivos químicos de maneira controlada, de maneira menos acentuada, né? É isso que a agroecologia prega, e não necessariamente proibir veneno, proibir isso, proibir aquilo outro. Não, tá? Não é isso que a agroecologia quer, não é isso que a agroecologia busca. A agroecologia busca, sim, diminuir a quantidade de defensivos químicos utilizados na plantação, mas não diminuir e acabar Zé Fininho, né? Deixar de usar hoje produtos químicos do nada. Não, agroecologia é um caminhar, é passinho de formiga, é um processo evolutivo ao ponto que nosso solo trabalhe de forma equilibrada e esse trabalho desse solo de forma equilibrada faz com que esse equilíbrio do sistema, esse equilíbrio do solo, planta, né, e ambiente, esse ambiente, esse solo, ele consiga aí produzir de maneira de maneira satisfatória, né, de maneira igual ou superior se trabalhássemos com adubação química, por exemplo. Mas antes de entrarmos aí nos princípios da agroecologia, como a agroecologia trabalha, enfim, Zé Finim, né, nós vamos trazer hoje como a agricultura surgiu, tá? Então, se a gente pensar como a agricultura surgiu, a gente tem que ir lá. Aí entra dois questionamentos, tá? Eu não vou me atentar, a gente pode até comentar, mas, enfim, quando a gente fala de surgimento da agricultura, quando a gente pensa em surgimento da agricultura, quando, onde, por que ela surgiu, a gente tem dois princípios. O princípio religioso, né, onde Deus criou a terra, construiu a terra, colocou Adão e Eva, eles acabaram sendo tentados, né? Eles foram expulsos do paraíso, tiveram dois filhos, Caim e Abel, inicia-se o processo aí
onde Caim era agricultor, eu não lembro ao certo, Caim era agricultor e Abel ela era lavrador, ou vice-versa, enfim. Lavrador é cachorro, Pastoreiro, lavrador, né? né? Pastor. Um era agricultor e o outro era pastor de ovelhas, né? Então, vamos dizer assim, né? Isso aí, a Bíblia nos traz várias passagens, vários acontecimentos aí, nos mostrando, né, que Deus criou a Terra. Entretanto, a ciência nos traz também algumas informações que a Terra ela surgiu a partir da explosão do Big Bang, né? Ocorreu um processo evolutivo dos seres existentes naquele processo de explosão, né? Aqueles micro-organismos ali, eles evoluíram até chegar ao processo que a gente chama de Homo sapiens, ao macaco, né? Que evoluiu, vamos dizer assim. Esse Homo sapiens, ele começa o processo de ereção, se tornando homos erectus, né? Aí esse homos erectus aí, durante o processo de evolução, durante o que a gente chama de fase paleolítica, quando pensamos nessa fase paleolítica aí de produção agrícola, esse homem, ele, a partir do momento que ele começa a inventar as suas primeiras ferramentas, né, ele começa a raciocinar. E a partir do momento que ele raciocina, logicamente, de maneira bem antiga, né? Eu não sei te dizer a palavra correta que seria usado aqui, né, para descrever esse ato, né? Mas a partir desse momento aí, esse homem ele para e pensa: poxa, eu não preciso ficar correndo atrás das feras, das caças, para eu alimentar, né? Basicamente, o homem nessa época ele se alimentava basicamente de carnes, né? E também de grãos que eles achavam ao longo das migrações, porque os homens naquela época, eles migravam de acordo com a migração do animal. Então, os animais, eles migravam geralmente relacionados ao clima, né, a épocas do ano. Então, esses animais, eles precisavam migrar, e junto com a migração desses animais, migravam-se também os homens, né? Esse processo de migração dos homens aí, às vezes era comprometedor. Por que comprometedor? Porque os homens, às vezes, durante as suas caças ou durante as migrações, eles eram atacados por bestas feras, por feras que existiam naquela época também, né? Isso, as pinturas rupestres, elas nos mostram aí, existem várias pinturas rupestres ao longo de todo o mundo, né? Que nos prova esses atos científicos, né? Esses ditos, essas palavras científicas aí, escritas por, logicamente, cientistas, pesquisadores. Nós temos aí diversas escavações arqueológicas também que nos remontam essas afirmações. Enfim, né? A partir do momento, então, que o homem ele entende, opa, peraí, eu não preciso ficar migrando de lugar para lugar. Se eu entender, a partir do momento que esse homem entende essa relação semente, planta, semente, né? No caso, o homem naquela época era grão, planta, semente, e se ele cultivasse aquela plantinha, eu brinco que o homem estava comendo uma melancia, deixou aquela melancia cair ali, daquela melancia nasceu outro pé de melancia que deu origem a uma nova melancia, uma brincadeira que eu uso aí para exemplificar. E ele pôde consumir aquela outra melancia, né? Por que melancia, professor? Por que a relação com melancia? Eu falo porque a melancia ela tem um ciclo bem curto, abóbora, mas isso pode relacionar qualquer planta de ciclo bem curto, como as hortaliças de maneira geral aí. Então, a partir do momento que esse homem ele entende isso, ele fala assim: opa, então eu não preciso ficar indo para lá
indo para lá, indo para lá. O que eu preciso fazer é pegar esses animais que se reproduzem. Eu sei que esses animais eles se reproduzem de tempos em tempos, né? Então, eu conseguindo manejar esses animais ou cercar esses animais em um determinado local, esses animais eu posso consumir a carne desses animais, né? Eles vão reproduzir dentro desse local e essas crias desses animais aí, eu posso consumir essas crias aí quando elas crescem. Então, opa, peraí, eu não preciso ficar me expondo às feras, né? Eu não preciso ficar me expondo de maneira aí aleatória, né? Nos rolês aleatórios que eles faziam, tá? Nesse processo evolutivo que, digamos assim, desses povos pré-existentes, esses povos existentes naquela época, né, surgem, então, as primeiras plantações, os primeiros cultivos, né? Surge, então, o que a gente chama hoje o termo de agricultura, durante todo esse processo evolutivo, né? Logicamente, se a evolução, esse processo evolutivo, ele demorou centenas e centenas de anos até se chegar, né, a um cultivo como a gente tem hoje, milhares de anos mais especificamente, até se chegar aos cultivos que nós temos hoje. Então, nós chegamos aí ao termo que chama-se de agricultura. Essa agricultura é uma expressão que vem do latim, né? Age significa campo ou do campo e cultura é o cultivo ou modo de cultivar, né? Então, a agricultura seria o modo de cultivar esse campo, né? Ou cultivo do campo, cultivo no campo, tá? Então, a agricultura é basicamente o modo de cultivar no campo. E aí surge também ao longo, aí eu não me lembro, a profissão agrônomo ou engenheiro agrônomo, né? Ela tem centenas de anos, né? Que seriam aqueles que cultivavam campos, esses cultivadores de campo, esses agricultores aí, eles surgem então, ao longo dos anos da evolução aí, aquele que era especialista em cultivar no campo, né? E a esses que eram especialistas em cultivar no campo eram chamados de agrônomos, né? Recebemos aí a denominação de agrônomos. A partir do processo evolutivo também, surge-se, então, o curso de agronomia, né? Que é uma ciência ampla aí que estuda-se o cultivo no campo, seja do cultivo de animais ou cultivo de plantas. O cultivo de animais nós dividimos na área de fitotecnia, cultivo de plantas, nós dividimos dentro da área de fitotecnia. O cultivo de animais dentro da área de zootecnia, onde o engenheiro agrônomo pode estar atuando em cada um desses ramos sem nenhum problema. Alguma dúvida até o momento? Tudo certo. Beleza, então vamos lá. Então, a gente disse, né, que acredita-se que tenha surgido aí. Isso são vertentes, tá, pessoal? Eu não estou falando que uma é certa, que outra é certa, que uma é errada, que outra é errada. Cada um pode acreditar, né, no que quiser. Então, acredita-se que tenha surgido quando o homem passa de ser nômade na era paleolítica para ele passa a ser sedentário, que a gente chama de era neolítica, né? E os estudos, os registros históricos, eles apontam que a agricultura surgiu mais ou menos na mesma época em diversas partes do mundo, como Ásia, América, África, na Europa, né? Apesar de naquela época ainda não havia ainda
divisões, não lembro se a era neolítica já existia, os continentes já eram separados, agora fugiu da minha mente. Alguém tem esse conhecimento? Eu não lembro. Fugiu aqui. E mesmo assim, a partir disso, cada povo, né, cada um daqueles povos ali, inicia-se então o processo que a gente chama de agricultura, de cultivo de plantas, tá? Então, os registros, eles também apontam que não existia contato entre essas populações, elas não se conheciam, né? Então, evidencia-se, assim, um estágio da história da humanidade, que é o surgimento da agricultura, é um processo evolutivo que existiu aí nesse processo evolutivo do ser humano, né? Quando a gente fala de agricultura no passado, ela era trabalhada como uma arte ou também chamada de um ofício, tá? O que seria essa arte ou ofício, pessoal? Deixa eu achar. O que seria essa arte e ofício? Hoje, até hoje, nos dias de hoje, nós ainda trabalhamos a agricultura como uma arte, né? Por que como uma arte? Porque a agricultura ela está em constante desenvolvimento, está em constante crescimento, em constante evolução, né? Entretanto, hoje em dia, nós já adquirimos, já trabalhamos com aplicando a ciência na agricultura. Professor, me explica melhor essa questão de arte e ciência. Bem, a avó, a mãe de vocês, os avós, os bisavós... Espera aí, gente, deixa eu achar só um caderno meu aqui. Castigo. Aqui, ó. Mas não é esse, quer ver? Não é esse. Só um minuto, rapidão. Cheio. Bem, pessoal, desculpa, eu estava atrás de um caderno meu aqui que tem um complemento aqui para vocês. Bem, naquela época, quando o bisa, o tataravô,
ou até mesmo os nossos avós, né? Até mesmo os nossos avós, eles trabalhavam na agricultura, tá? Esses nossos avós, eles colocavam... Pessoal, vocês estão aí ainda? Opa, estamos sim. Sim, pronto. Ah, tá. Desculpa, então, falando. Quando esses avós, eles cultivavam ali naqueles campos, eles colocavam esterco bovino, esterco de aves, né? Eles colocavam esterco, de maneira geral, nos currais, nas plantações, junto às plantas da gente. Mas por que esses avós da gente colocavam esses estercos, essas fezes desses animais junto à nossa plantação? Existe algum motivo para que eles fizessem? Aparentemente, não, né? Por que eles, se você perguntar ao seu avô por que colocar um esterco junto à sua plantação, ele vai dizer, porque a planta cresce mais, a planta cresce melhor, né? Entretanto, hoje a ciência nos prova que a matéria orgânica, dentro daquela matéria orgânica, daquele material ali, existe uma infinidade de nutrientes que, quando digeridos, né? Que quando digeridos, quando decompostos ali pelos micro-organismos, micro e macrofauna, né? Os micro-organismos, a grande maioria, ou a macrofauna, por exemplo, a minhoca, quando digerir ou degradar esses micro-organismos, esse material, essa matéria orgânica, isso ali vai liberar nutrientes. Qual é a composição? Depende, tem nitrogênio, tem fósforo, tem potássio. E esses nutrientes, eles são importantes para o desenvolvimento da agricultura. Isso surge lá nossa, eu estou ruim de memória agora. Pelo Liebig, né? O Liebig lá que surgiu, que ele descobriu a importância dos nutrientes. A importância do fósforo, a importância do potássio, a importância do nitrogênio, e com o avançar da ciência, essa agricultura ela deixa de ser empírica. Por exemplo, como é que é o nome da... Fabiane, você está por aí? Tô sim, professor. Fabiane, muitas mulheres, eu não estou falando que você usa, mas muitas mulheres usam babosa para melhorar o cabelo. Diz que, não sei, se você já usou ou usa? Uso, é muito bom. Mas por que você usa babosa? Ué, professor, porque tá lá nas receitas, né? Receitas caseiras. Sim, mas qual é o composto? Você sabe dizer qual o composto químico presente dentro da babosa que melhora a qualidade do cabelo, vai dar mais brilho, vai dar mais força, enfim? Composto químico, professor, eu não sei. E como é que você aplica uma coisa no seu cabelo sem conhecer? Tá me fazendo refletir muito sobre a vida, hein, professor? É coisa simples, mas é coisa bem simples. Que a gente para pensar, poxa, mas por que disso? Né? A gente deu o exemplo da matéria orgânica, agora a gente utilizou como exemplo a babosa. Vou dar outro exemplo aqui, quem tá aí? O João Lucas. João Lucas, você gosta de pescar? Cara, até gosto, eu só não tenho costume, por causa da família mesmo, que não gosta. Você já ouviu dizer que a lua nova é a melhor época de pescar? Não, Que existe lua certa para pescar? Então não é o sei muito desses pescador. pontos de pescador, não. Vamos dar um outro exemplo aqui. Por que a Terra... por que em determinadas épocas do ano escurece mais cedo? A gente sabe que, principalmente, nós estamos chegando numa época do ano que a Terra ela começa a escurecer mais cedo, né?
dá umas 5h30, 6 horas, a luminosidade ela já começa a diminuir. Em determinadas épocas do ano, esse tempo de luz ali, ele é mais longo. Por que isso? Hoje a gente já sabe isso, por causa da rotação da Terra. Não é verdade? A translação? Simplesmente... Ou a rotação? Não, a rotação é diária, né? É da translação, né? Uhum. Isso. Obrigado pela correção. Por causa do processo de translação que a Terra faz, né, ao redor do Sol. Ou é o Sol que roda ao redor da Terra? Não, né? Não dá para então, através do processo de translação que a gente conhece a partir do momento que a gente estudou isso, né, a gente aprendeu que existem dias curtos e existem dias longos, e isso influencia no desenvolvimento de uma determinada planta, né? Por onde que eu vou imaginar que se eu jogar uma água no chão, a raiz presente ali no chão, ela vai absorver, ou a semente presente no chão, vamos falar da semente. A semente presente no chão, ela vai absorver aquela água, vai ativar seus metabólitos. Esses metabólitos, aí vocês estão fazendo sementes agora com a professora Dejane, não estão? Não, eu estou fazendo morfologia. Eu sei que vai sair a ratícula nesse primeiro processo aí. Que seja morfologia. A Fabiane já fez sementes? Está fazendo sementes? Morfologia? Não, professor, está fazendo sistemática. Sistemática, mas também já vai entender. Bem, sim. Quando a gente sabe ali que como é que a gente imaginava que quando caísse uma semente no solo e ela fosse embebida em água, né, quando ela recebesse água, ela ia se hidratar, dessa sementinha ia sair o que a gente chama de radícula, posteriormente um caulículo, que iria dar origem a uma muda, que essa muda iria dar origem a uma planta. Poxa, quando isso surgiu na nossa mente? Quando vocês se tocaram que isso era verdade, que isso acontecia? Talvez nem imaginamos quando isso, né, deva ter surgido. Mas isso é um processo evolutivo que se deu ao longo de centenas de anos, que nos fez parar, pensar e falar, poxa, realmente, essa evolução, ela acontece. Então, eu tenho que me atentar a essa evolução e me adaptar a essa evolução, né? Então, hoje a gente diz que a ciência, ela é renovada não no campo, né, através de experimentos casuais. Eu fui lá, coloquei uma plantinha, coloquei uma semente aqui, uma semente ali, vou testando alguma coisa. A ciência, ela é renovada dentro dos laboratórios, dentro dos campos experimentais, dentro dos centros de pesquisas, dentro das universidades, das escolas. Quando a gente fala, por exemplo, de um centro de pesquisa, a gente vem observando o processo evolutivo, por exemplo, de um milho, né? E a gente conseguia, até pouco tempo atrás, colhia 30, 40 sacas, 50 sacas por hectare, 60 sacas por hectare. Hoje a gente consegue colher 300 sacas por hectare. Pô, mas por quê? O milho é o mesmo. O que aconteceu? Seleção de plantas, melhoramento genético, cruzamento de plantas diferentes, não. Pode ser de plantas diferentes dentro da mesma família, né? Essas plantas cruzaram, selecionamos aí entra, eu acho que é de morfologia sistemática, que também vocês veem isso, eu não lembro qual das duas disciplinas que vocês vão ver isso, mas, pessoal, se tiver alguma coisa que eu estiver falando que vocês não estiverem entendendo, pede que eu repita, tá? Agroecologia, eu digo que a disciplina de agroecologia é uma disciplina não para os primeiros, mas para os últimos semestres, porque só com o conhecimento dos últimos semestres, nós podemos associar várias outras coisas que nós dissemos aqui, nós vamos dizendo aí ao longo do semestre, tá? Então, o que eu estava falando? Dos cruzamentos, né? Isso. Cruzamentos. Só a partir desse cruzamento do pólen, né, masculino, com a liberação desse pólen masculino
para chegar até ao estigma do aparelho reprodutor feminino, né? Da antera ali. Esse pólen, ele germinar, ele ir lá, fazer a fusão gamética, dar origem à semente. O ovário também, né? Esse ovário, ele se fecundar, ocorrer o processo de fecundação, formação do fruto, formação de uma espiga, selecionar as melhores plantas, selecionar as melhores espigas, dentro das características desejadas, sei lá, adaptação ao clima, adaptação a uma doença, ou simplesmente produção, tá? Isso é ciência, pessoal. Mas, logicamente, a ciência, ela vem junto com o conhecimento empírico. Eu digo que o conhecimento empírico e a ciência andam lado a lado. A partir do momento que eu tenho um conhecimento empírico, eu pego esse conhecimento empírico, levo ele para uma universidade ou para um centro de pesquisa, para os campos experimentais dentro dos dois locais, dos laboratórios, aplico ciência dentro dele e trago informações para aquela pessoa que tinha aquele conhecimento empírico. A partir daquele momento, aquela pessoa ela vai ter conhecimento científico. Quando a gente alinha isso aí com a agroecologia, né, a gente recorda de algumas pragas, não pragas, alguns insetos. Por exemplo, a joaninha. A coisa mais linda do mundo é a joaninha. Mas se a gente observar com calma e com atenção, a joaninha ela come outros insetinhos. Então a joaninha é ruim? Não? Não. Não, a joaninha não é ruim. A joaninha é um inimigo natural de pulgões, de cochonilhas, né? Mas quem é que teve esse conhecimento? Bem, eu tenho um conhecimento empírico que eu não posso acabar com as joaninhas, porque as joaninhas, elas estão ali, elas vão matar aquele outro inseto, elas vão consumir aquele outro inseto, né? A partir do momento que ela consome esse outro inseto, eu vou controlar aquele outro inseto. Então, eu tenho que ter o inseto e eu tenho que ter a joaninha. Pô, bem, se eu tiver esse conhecimento, eu pego esse conhecimento, levo para o laboratório, além da joaninha, outros micro-organismos, esse consumismo, esse debate ali, esse embate ali, vamos dizer, debate não, esse embate entre praga e inimigo natural, ele ocorreu de maneira satisfatória, pô, por que não aplicá-lo? Por que não utilizá-lo? Né? Isso é agroecologia, gente. Isso é agroecologia, isso é evolução. Isso é evolução. Então, a agroecologia, né, ela é uma ciência que vem em busca de uma agricultura que a gente diz mais sustentável. Algum de vocês dois estavam aí na aula semana passada? Eu estava. Bem, o João, quando a gente falou de agricultura, agroecologia é uma ciência que visa, então, a agricultura sustentável. Hoje, vamos lá, o que você lembra, o que você entende por agricultura sustentável? Bom, pode ser uma agricultura que ela preza com as pessoas do futuro, digamos assim, né? Que ela não quer fazer tanto mal no solo agora, nas coisas de agora, para poder preservar para as populações mais para frente. Isso aí. Basicamente é isso aí, Fabiane. A agroecologia, ela busca a sustentabilidade, ou ser mais sustentável, ou desenvolvimento sustentável. Mas como assim? Então, eu quero trabalhar a agroecologia de maneira sustentável para que a minha geração ele consuma determinados produtos, ou que a gente chama de determinados insumos. Entretanto, eu tenho que consumir de maneira que não degrade para que não degrade, para que não estrague, para que não acabe, né? Porque as gerações futuras, meus filhos, seus netos, seus bisnetos, eles também precisam. Um dos bens mais comuns, mais
que a gente tem maior quantidade, e que está em processo de fim, né, é o petróleo. É um dos bens mais caros, vamos dizer assim, mais disputados que nós temos. E ele está em constante consumo. A gente precisa abastecer nossos carros, a gente precisa abastecer nossas máquinas, né? A gente precisa colocar fogo em determinados locais e utiliza-se do óleo ou utiliza-se da gasolina, do álcool, enfim. Hoje em dia, pensando nesse futuro ou pensando nas gerações futuras, tecnologias surgem no intuito de resolver tais problemas, como, por exemplo, o surgimento do álcool, né? O surgimento do álcool, dos carros movidos a álcool. O álcool é oriundo de uma agricultura, vamos dizer assim, mais limpa, mais sustentável, né? O álcool produzido aí de beterraba, ou álcool produzido de milho, ou álcool produzido até mesmo da nossa própria cana-de-açúcar, como a gente produz em grande quantidade. A Fabiana e o João são daqui? Fabiane? Sou Tangará. Show de bola. Então, a gente sabe, a gente está numa região de grande produção de álcool, né? É uma agricultura, é sustentabilidade? Álcool é sustentabilidade? É sim sustentabilidade. Tá? Por quê? Porque se eu estou produzindo álcool, se eu estou abastecendo no álcool, por exemplo, isso é grosso modo, tá? Mas eu estou pensando de maneira sustentável, né? Eu não consumindo gasolina, provavelmente uma geração futura, ou minha geração futura, ela vai ter acesso a essa gasolina, ou esse petróleo, enfim. Tá? É isso que é simplesmente agricultura, gente. Então, agroecologia seria... Eu acho que tem lá na frente. Acho que tem. Peraí, deixa eu só ver um negócio. Não. Calma aí que a gente chega lá. Agroecologia é isso, é trabalhar dessa maneira para que as nossas gerações futuras, para que as gerações futuras, não estou falando as nossas, não, porque talvez as gerações futuras dos nossos bisnetos, tataranetos aí, eles consigam também sobreviver no que a gente chama de terra, tá bom? Bem, tranquilo até então? Tudo certo. Quando a gente fala de histórico de agricultura, né, quando a gente fala de desenvolvimento da agricultura, nós pensamos no avanço dessa agricultura aí ao longo das centenas de anos. Quando a gente pensa de avanço da agricultura, a gente também pensa no avanço da degradação. Se a gente falar da Mesopotâmia, por exemplo, da Grécia, por exemplo, tá? A Mesopotâmia, fugiu agora a Mesopotâmia, em que região, gente? Se não estou enganado, é Israel. Não. Olha para mim aí, enquanto eu vou falando aqui. Onde fica a Mesopotâmia? A região da Mesopotâmia, antigamente, era uma região bastante produtiva. Hoje é um dos desertos, eu não lembro se é o deserto do Saara, hoje é um deserto. Por que é um deserto? Porque no Iraque, antigamente, no Iraque, no Iraque, que é uma região desértica, de desertos imensos naquelas regiões, né? Mas antigamente eram regiões de florestas que foram devastadas para a entrada da agricultura, para o consumo daqueles povos. E eles, durante o processo de evolução ali, eles consumiram aquele alimento. Eles não repuseram os nutrientes daquele solo. Tá? Além disso, pessoal, outra coisa que eles faziam eram irrigações por
inundação, que a gente chama irrigação por inundação. Vocês já devem ter visto os campos de produção de arroz, né? Que aqueles campos eles são inundados por um determinado período, depois essa água é drenada para dentro dos rios. E ali eles produziam. Só que não se sabia naquela época que alguns rios eles eram ricos em alguns nutrientes, né? Inclusive o cloreto que a gente tem, né? Esse cloreto aí, ele é um sal. E esse sal em excesso, ele saliniza, né, as terras, as áreas. Então, é necessário fazer a irrigação numa planta? Entretanto, o solo, essa irrigação, essa água, ela não pode ser rica em sal, porque ela rica em sal, ela vai se salinizar, ela vai ali, esses solos, eles vão se exaurir, nada mais a gente vai conseguir plantar. Vai conseguir plantar no deserto do Saara, professor? Vai sim, né? Se fizer um tratamento ali naquele solo, para que aqueles sais, eles se lixiviem para as camadas mais subsuperficiais, né? Então, a gente tem que fazer um tratamento com alguns ácidos, ou inclusão de matéria orgânica, ou a própria lavagem daquele solo ali com água, logicamente agora uma água tratada, livre desses sais, né? Para diminuir, para que esses sais, eles se lixiviem para as camadas que a gente chama subsuperficiais, né? Esses sais aí, quando a água é em percolação no solo, esses sais, eles ocorram a lixiviação. E, posteriormente, a gente adiciona uma matéria orgânica, a gente adiciona outros nutrientes que têm menor quantidade naquele solo, para que a gente consiga novamente plantar, tá? Vocês observaram que aí, quando a gente falou desse problema, o que ocorre dentro desse problema aí é um desequilíbrio? Basicamente, é um desequilíbrio que ocorre durante esse processo de degradação. Então, aumenta-se a quantidade de sal, a gente não consegue plantar, porque esse sal ali, ele impede o desenvolvimento da planta, enfim, né? Desses sais, né? Outra coisa, por exemplo, esse desequilíbrio. Por que ocorre o desequilíbrio de uma população de insetos? A gente, esses dias, teve um desequilíbrio, a mídia nos trouxe um desequilíbrio na população de gafanhotos, que veio atacando grandes plantações, grandes regiões, e acabando devastando com a agricultura daquelas regiões. Isso é simplesmente um desequilíbrio. Por quê? Quais são os inimigos naturais dos gafanhotos? Porque esses gafanhotos, eles só desenvolveram em quantidades tais porque a quantidade de inimigos naturais daquele inseto, ele estava menor. Então, esses insetos, eles desenvolveram mais a população, né? E, consequentemente, os outros tiveram em pequena quantidade e eles se alastraram. Mas isso, pessoal, ocorre com pulgão, ocorre com cochonilha, ocorre com percevejo, ocorre com as lagartas, ocorre com qualquer planta, com qualquer inseto que encontra condições ideais para o seu desenvolvimento, ou com qualquer doença, com qualquer patógeno presente no solo ou no ar, que se encontre um ambiente favorável ao seu desenvolvimento. Quando a gente fala de ambiente favorável ao seu desenvolvimento, nós falamos, por exemplo, de um monocultivo, que é o que a maioria da agricultura hoje se trabalha, é o monocultivo. Tá? Se tivéssemos diversas plantas que favorecessem, por exemplo, o desenvolvimento dos inimigos naturais também, seja uma joaninha, seja um outro inseto patogênico, seja aí qualquer outro tipo de inseto, existiria ou poderia se existir um equilíbrio. Professor, então na agroecologia só deve trabalhar com
o policultivo, recomenda-se que se trabalhe com o policultivo e com a alternância, com a rotação de cultura, com a consociação de cultura, tá? Pode-se trabalhar com o monocultivo dentro da agroecologia, professor? Pode sim, desde que você use estratégias diversas, por exemplo, criação de corredores, né? Corredores verdes, que eu possa plantar plantas, né, redundância, mas vai lá ela mesmo, que sejam favoráveis, por exemplo, ao desenvolvimento de inimigos naturais, simplesmente. Ou eu posso fazer um controle biológico dentro da minha área. Isso é agroecologia, simplesmente sim. Destruição de florestas, degradação de campos de cultivo na Grécia. Se a gente falar de degradação, gente, eu não sei se vocês são muito religiosos, qual é o nível de religiosidade de vocês, né? Mas se a gente pegar a Bíblia, a própria Bíblia, ela nos traz lá que no Antigo Testamento, né? Eu não lembro se é Êxodos. Não lembro se é Êxodos, em que livro, né? Que surgem as pragas do Egito. Lembram as pragas do Egito? Sim, acho que é esse aí mesmo. Se eu não estou enganado, as pragas do Egito, uma nuvem de gafanhotos acometerá aquela região. Poxa, então quer dizer que nós estamos sofrendo pragas aí. Foi Deus que mandou essas nuvens de gafanhoto? Eu estou batendo minha boca e peço perdão a Deus. Posso estar errado, né? Posso estar errado. Mas naquela época, também com o cultivo exagerado, com a agricultura trabalhada de maneira errada em determinadas regiões, favoreceu o desenvolvimento, por exemplo, do gafanhoto. E gafanhotos atacaram aquelas regiões, né? Nós temos outra passagem que fala-se que teremos 7 anos de fartura e 7 anos de fome, de falta de cultivo, né? Não estou falando assim a grosso modo, mas são passagens bíblicas. Bem, se a gente colher durante 7 anos um determinado solo, uma determinada área, sem fazer uma reposição daqueles nutrientes, a tendência é que aquele solo ele reduza a quantidade de nutrientes, vai exaurir aqueles nutrientes, vai desgastando aqueles nutrientes que estão presentes naquele solo. Bem, vai chegar a uma determinada, eles falam de 7 anos, mas isso aí tem uma palavrinha que se diz aí. Não, tem uma palavrinha que se diz em relação a esse 7. É bem simbólico, não quer dizer que foram necessariamente 7 anos. Né? Pode ser que foram 10. Da perfeição? 15. Esses 7 aí foram utilizados simplesmente para numerar. Não quer dizer que foram necessariamente 7 anos. Eu também não estava naquela época, né? Então eu não posso dizer, mas a Bíblia foi escrita por homens, né? Esses anos de cultivo aí, eles podem ter sido muito maiores, né? Ou não, simplesmente não foram. Esses 7 anos aí de grandes colheitas, de grandes plantações, de grandes cultivos, quando chegou a uma determinada época do ano, né, um processo evolutivo de degradação, poxa, acabou os nutrientes do solo. Como é que a gente vai cultivar aquele solo? Nós iremos passar por uma fase de falta de alimentos. Porque tudo que eu plantar, quando eu plantar, meu solo ele vai estar exaurido. A quantidade de nutrientes presentes no meu solo, ele vai ser pouca. Consequentemente, a produção ela vai ser pouca.
a Bíblia nos traz essas informações aí, né? Eu não estou duvidando da Bíblia, eu não estou falando aqui que a Bíblia está errada, tá? Mas a Bíblia nos traz algumas informações, e essas informações, elas podem, pelos cientistas, elas podem ser refutadas, elas podem ser questionadas. Esses questionamentos que eu estou fazendo aqui, grandes passagens da Bíblia aí, quando a gente relaciona a agricultura, a gente consegue, hoje em dia, relacionando a ciência, a gente consegue desvendá-lo, ou não desmentir. Eu não estou aqui para desmentir a Bíblia, de maneira alguma, Deus me perdoe. Eu sou bastante religioso, né? Dentro dos meus princípios aí, mas há de se questionar algumas passagens bíblicas aí. Tá? Isso aí é um pouquinho de história. Em diversas ocasiões, por exemplo, no final da Idade Média, houve crises sociais ocasionadas pela baixa produção da agricultura, ataques de pragas, doenças, desgastes dos solos, né? Secas. Tá? Por outro lado, tais adversidades fizeram com que o homem do campo ele fosse acumulando aí vastos conhecimentos ao longo da história sobre técnicas de preparo do solo, fertilização, seleção de espécies, seleção de variedades, né? O que a gente fala aí de melhoramento genético. Poxa, vocês tem alguém aí da família de vocês que trabalha com agricultura, que trabalha com a pecuária? Eu, professor. Sim, os tios mesmo. Fabiane, você trabalha com o quê? Com a pecuária. Pecuária? Isso, em partes, porque o papai, ele também mexe com feira, né? Uhum. Não, mas assim, é uma coisa bem simples, que esse conhecimento é um conhecimento empírico, mas, por exemplo, uma vaca que seu pai tem, e essa vaca, ela produz mais leite. Com certeza, quando essa vaca parir uma bezerra fêmea, seu pai vai separar essa bezerra dessa vaca para ela ser filha, para ela ser futuramente uma outra produtora de leite. Isso não é melhoramento do seu plantel? Isso é simplesmente um melhoramento. Melhoramento empírico, mas é um melhoramento do seu plantel, né? Certo? Certinho, é bem assim mesmo que acontece, hein? É desse jeito, gente. Isso aí foi ao longo dos anos, de centenas de anos. Se você chegar na fazenda do tiozinho lá, do avô, do seu pai, e perguntar, pai, qual é a melhor vaca que o senhor tem aqui? Ele fala, aquela ali. Qual é o melhor touro que o senhor tem? Aquele ali. Então, os filhos daquele touro, eles vão cruzar com aquela vaca, porque a tendência é que a prole, né? Isso pode acontecer, a tendência é que a prole daqueles dois pais, né? A mãe e o pai, a vaca e o touro ali, eles produzam filhos também produtivos, com as mesmas características genéticas do pai e da mãe. Pode ser que aconteça de filhos, né, da prole, ele ter características inferiores? Pode ter também, né? É um cruzamento. Pode ser que o espermatozoidezinho mais fraco, ele conseguiu vencer e entrar no óvulo, fecundar ali e dar origem a um animal menos produtivo. Mas pode ser que o animal que surgir, ele vai manter as mesmas características do pai, as mesmas características boas do pai, as características boas da mãe, e produzir um animal, uma fêmea ou um macho com as mesmas características positivas do pai e da mãe, ou com características até mesmo superiores do pai ou da mãe. Isso é melhoramento genético. A grosso modo, é melhoramento genético, tá? Que foi realizado ao longo dos anos pelos nossos avós, e hoje em dia a gente estudou ciência e hoje conseguiu
conseguiu, então, desenvolver essa técnica chamada aí de genética, técnica chamada de melhoramento genético, né? Por outro lado, tais adversidades, a gente falou aí dessas... Por outro lado, tais adversidades fizeram com que o homem do campo... A gente falou isso aí, né? E tais avanços, eles são registrados na história como as revoluções agrícolas, pessoal. Tá? As revoluções agrícolas, nós temos, eu quero que vocês depois dêem uma lida sobre elas. Teoricamente, nós temos 3 revoluções agrícolas. Tá? A primeira revolução agrícola ocorre ali no século XV. No século XV, tá? Nesse século XV, inicia-se o consórcio, trabalha-se com o consórcio, trabalha-se com consórcio agricultura pecuária, né? Dentro da mesma área, tá? O que era o problema? Que determinadas épocas do ano, dentro desse consórcio existente ali, era necessário que esses animais eles saíssem da área e fossem para uma outra área para que eu cultivasse, né? E aí, onde esses animais eles iriam? Esses animais, às vezes, empatavam ali meu processo produtivo. Isso é a primeira revolução agrícola, tá? Essa é a nossa primeira revolução agrícola, que é um dos alicerces dessa primeira revolução agrícola, e a rotação de culturas, a rotação do sistema, a implantação do sistema de rotação de culturas, né? Uma maior rotação de animal. Por quê? Por exemplo, eu rotacionava o animal e o animal e o vegetal. Quando o animal defecava na minha área, naquela área, né? Aquela matéria orgânica que esse animal defecou ali, que ele eliminou dentro da minha área, quando eu fosse plantar, ela era mais produtiva, aquela região era mais produtiva, seja de milho, seja do próprio capim, né? Então, eu precisava plantar capim em determinadas épocas do ano e, posteriormente, plantar a cultura, tirar esse capim para plantar uma cultura, né? Então, essa matéria orgânica desse capim presente, dessas fezes presentes, faziam com que o feijão, por exemplo, ele crescia mais. O feijão é uma planta leguminosa, bastante cultivada aí, né? Isso estou falando do feijão, mas tem outras leguminosas também. Nós temos a lentilha, né? Nós temos algumas gramíneas, por exemplo, o arroz, tá? O milho, enfim, que é rico em matéria orgânica. Pô, por que você está falando de matéria orgânica ali? O que tem a ver essa matéria orgânica em relação ao milho, em relação ao arroz? Bem, o milho, quando a gente colhe o milho, parte daquela palhada do solo ali, parte daquele milho, ele vai retornar ao solo, porque a gente só colhe a espiga. A palhada, ela permanece no solo. A mesma coisa acontece com o arroz. Nas leguminosas, grande parte das leguminosas, elas se perdem ali, apesar de colhermos só o feijão, só a soja, enfim. Ela tem uma degradação mais rápida ali e uma liberação mais rápida de nutrientes para o solo. Então, a planta que vier posteriormente, ela vai ter esse arranque. Porém, teve um milho anteriormente, que a degradação, que a relação carbono-nitrogênio, ela tem uma relação maior. Então, essa relação carbono-nitrogênio maior faz com que aquela matéria orgânica, aquele material em decomposição, essa decomposição ela ocorra de maneira mais lenta. Ou como é que a planta, naquela época, a agricultura naquela época estava em equilíbrio, né? Esse processo de rotação, ele se encontrava em equilíbrio, tá? Isso aí foi a primeira revolução agrícola, tá? Deixa eu ver. Na primeira revolução agrícola, ainda os maquinários eles não eram presentes, então os animais eram utilizados ali para se fazer esse processo de tração. Além disso, utilizava-se a carne, o pelo, né, no caso aí das ovelhas, utilizava-se o leite desses animais, enfim, usava os produtos de origem animal dentro da própria comunidade, da própria propriedade, enfim, tá? Da própria propriedade daquele produtor. Tá? Então, existia-se um leque muito grande de opções. Então, o excesso de alimento,
era comercializado para fora. Então, além de produzir muito, ainda comercializava-se o excesso, né, daqueles alimentos que estavam excedentes dentro da sua propriedade. Isso foi a primeira Revolução Agrícola. A segunda Revolução Agrícola, ela vem em meados do século XIX, né? Principalmente, aqui eu peguei uma colinha minha aqui, em 1840, com a ideia do Liebig, né? A ideia do Liebig ali, que ele publicou as suas pesquisas da essencialidade dos nutrientes. Então, buscou-se, ele foi lá e plantou, por exemplo, ele tem um solo, esse solo, ele está um solo exaurido, né? Ele está com baixa concentração de nutrientes, e ele foi lá e separou, por exemplo, pós de rocha, né? Materiais que são ricos em nitrogênio, materiais que são ricos em matéria orgânica, materiais que são ricos em potássio, fósforo. E ele viu que a falta de um daqueles nutrientes, ele limitava a produção. Então, se eu coloco matéria orgânica, se eu coloco, na verdade, ele já estava refutando a ideia da matéria orgânica, porque na primeira Revolução Agrícola, a gente trabalhava com matéria orgânica, o processo de decomposição, essa matéria orgânica ali, esse solo, ele ficaria mais rico, vamos dizer assim, né? O Liebig, ele vem refutando essa ideia, ele fala assim, poxa, eu não preciso de matéria orgânica no solo para eu produzir, só eu jogar esses nutrientes de maneira equilibrada, eu consigo essa produção que eu quero, né? Mas para isso eu preciso saber quanto de cada nutriente eu preciso jogar, para não jogar em excesso, para que essas plantas elas não morram. Então esse Liebig foi lá e plantou, vamos dar um exemplo, 5 vasos, né? 6, 7 vasos. Um vaso completo que tem calcário, que ele tem rico em nitrogênio, rico em fósforo, rico em potássio, né? Rico em micronutrientes, e essa planta, ela cresceu de maneira exemplar e produziu muito mais rápido que aquele outro vaso que ele colocou, que ele misturou o solo e a matéria orgânica, né? Aí demorou mais tempo para essa planta crescer e produzir. E ele pegou solos, por exemplo, sem calcário, mas com os nutrientes, jogou lá dentro desse solo. A planta, ela demorou mais tempo aí para crescer, para chegar no ápice. Sem fósforo, sem potássio, sem nitrogênio, sem os micronutrientes. E aí ele viu onde cada um daqueles nutrientes ele ia influenciar, ou seja, na planta, ou seja, no grão, ou seja, no seu crescimento inicial, ou seja, no seu crescimento posterior. Tá? Isso aí foi a ideia do Liebig. Então, ele refuta, né? Ele refuta a ideia de que matéria orgânica é necessário para se produzir e começa a vir com a ideia dos químicos. E, a partir de então, cai-se a primeira Revolução Agrícola e entramos na segunda revolução, que a gente chama de Revolução Agrícola, segunda Revolução Agrícola. Tá? A terceira Revolução Agrícola, ela inicia após a Segunda Guerra Mundial, mas ela ganha destaque apenas na década de 70. Após a Segunda Guerra Mundial, né, grandes fábricas que produziam indústria, que eram responsáveis pelas indústrias bélicas, né, produtos químicos. Aí nós lembramos lá do agente laranja, que foi utilizado ali, e outros produtos químicos que foram utilizados, por exemplo, na Guerra do Vietnã, o produto laranja. Eu recomendo que vocês assistam. É um documentário um pouco longo, mas eu recomendo que vocês assistam. Eu acho que eu já até coloquei ali, O Mundo Segundo a Monsanto. Vocês chegaram a assistir, não? Não, esse documentário eu não vi, não. Assista. Ele é longo, nem que você pare e depois você continue, mas é um documentário
excepcional para a gente ver o processo de evolução, né? Como a gente chegou aí hoje em dia a esse processo agrícola. Então, é em cima de muita coisa aconteceu por trás da cortina para que nós conseguíssemos ter o nosso tão famoso aí glifosato, né, que a gente tem hoje em dia, tá? É um pouco sensacionalista, logicamente, vocês precisam ter o senso crítico do que é sensacionalismo e o que é realmente informação, mas ele nos traz muita informação de muita coisa. Então, é interessante que vocês assistam esse documentário. A terceira revolução agrícola, voltando, a partir da segunda Guerra Mundial, né, que essas indústrias bélicas, elas não faziam mais, não precisavam mais dessas indústrias bélicas para construir armamentos, tanques de guerra, armamentos para guerra. Essas indústrias elas foram fechadas. E para aproveitar essas indústrias bélicas, a Ford, o Arnold Ford, alguma coisa do Ford lá, dos primeiros Fords, ele começou a utilizar as suas indústrias que trabalhavam com construção de tanques de guerra para a construção de tratores agrícolas. Esses tratores agrícolas que foram os primeiros tratores que surgiram aí há muitos anos, após os anos 50, 60 ali. Só um minuto. Surgem esses primeiros tratores aí. E aí, pessoal, a partir da década de 60, a partir da década de 70, surge, então, o que a gente chama de terceira revolução agrícola, também chamada de Revolução Verde. Eu não sei se vocês já ouviram o termo Revolução Verde. A Revolução Verde, ela veio para mudar tudo, né? Essa Revolução Verde que vem impactando os povos, as regiões, né, os locais, tá? Essa Revolução Verde oferece para os produtores pacotes tecnológicos, que a gente chama. Esses pacotes tecnológicos oferecidos aos produtores levam a esses produtores aí, oferecem a esses produtores implemento agrícola, oferece o trator, oferece o insumo, oferece a mão de obra. Perdão, oferece a mão de obra não, a mão de obra é do produtor. Mas ele oferece toda a tecnologia para que aquele produtor ele simplesmente plante, né? Ele segue aquela cartilha aquela cartilha, vamos dizer, do pacote tecnológico, e ele vai ter ótimos plantios. Então, além da indústria bélica, dos maquinários, a indústria química, também utilizada naquela época, ela perde seu vapor. Então, essa indústria de produtos químicos que eram utilizados para contra guerras ali, essas indústrias químicas, elas são transformadas em indústrias na produção de pesticidas, que a gente chamava naquela época de pesticidas, né? Inseticidas, herbicidas, para o controle de pragas, para o controle de doenças, para o controle de plantas invasoras. E aí, a partir de então, surge então essa revolução, a Revolução Verde, né? E essa Revolução Verde aí vem, como a gente disse, revolucionando. Então, o monocultivo toma conta de todo o processo produtivo, tá? Para controlar as pragas, para controlar as doenças, eu tenho que aplicar produtos químicos, enfim, tá? Quais os efeitos? E aí surge o que a gente chama de agricultura convencional. A gente entende a agricultura convencional como aquela que resultante, então, dessa segunda e terceira revolução agrícola, né? Que é a mecanização intensiva, que uso intensivo de produtos químicos,
com o regime de monocultivo, de monocultura, perdão, entretanto, de maneira mais especializada. Qual a ideia da agricultura convencional? A ideia da agricultura convencional, teoricamente, seria o quê? Primeiro, obter produtos, maior rendimento. A ideia, teoricamente, a ideia da agricultura convencional seria produzir mais, né? Entretanto, a gente sabe que o objetivo maior, o objetivo implícito da agricultura convencional seria, na verdade, maximizar os lucros. Porque a partir do momento que, dessa década de 60, 70, esse boom aí evolutivo, ele visava a produção de monoculturas, como soja, milho e algodão, que não fazem parte necessariamente da nossa alimentação diária, né? Como o feijão, o arroz, o trigo, tá? Eles, apesar de que o trigo ele ainda é bastante trabalhado, mas não o feijão e o arroz, que basicamente continuou sendo trabalhado por pequenos agricultores. Existem grandes agricultores, mas basicamente os pequenos agricultores que continuaram produzindo aí o arroz que é consumido diariamente. E quais são os efeitos da agricultura convencional, pessoal? Primeiro foi degradação ambiental, né? Compactação do solo, eliminação, inibição e redução da flora. Não precisava de flora microbiana, né? Para que eu preciso de flora microbiana no solo? A flora microbiana no solo, ela não é para degradar a matéria orgânica? Eu preciso de matéria orgânica? Não. Então, poxa, para que eu preciso de flora microbiana? Então, houve-se uma redução daquela flora microbiana que a gente chama de benéfica. Ao mesmo tempo, quando eu vou reduzir uma quantidade de determinados micro-organismos, o que acontece? Equilíbrio dessa população. Se reduziu, se desequilibrou essas populações aí, né? Aumenta-se a quantidade de micro-organismos que são maléficos às plantas. Então, a gente precisava buscar aí esse controle. Perda acentuada do potencial produtivo, porque se eu trabalhando com monocultivo, eu só vou adubando e colhendo, adubando e colhendo, adubando e colhendo. Entretanto, uma hora eu vou chegar a um descontrole, um desbalanço dessa quantidade de adubos que eu jogo e que eu tiro, que eu retiro do solo e que eu adiciono ao solo. Esse desbalanço, ele vai causar uma perda ali, né, desse potencial produtivo do meu solo. Exclusão social, bem, com o advindo dos maquinários, ambientes, por exemplo, que eram trabalhados, que eram, por exemplo, produção de algodão, que precisava-se de 12, 13, 15 pessoas para colher uma tonelada, para colher 1 hectare de algodão. Hoje, nós temos uma área de algodão, a necessidade é de 0,3, 0,4 pessoas para colher 1 hectare. Por quê? Porque o maquinário, ele vem, né? Ele vem roubando, entre aspas, esse emprego dessas pessoas que trabalhavam, seja no plantio, seja no manejo, seja na colheita. E quando essas pessoas elas não têm emprego, né, elas estão desempregadas na roça, elas precisam migrar para os grandes centros, né? Elas precisam migrar para os grandes centros e naquela época, ocorreu o que a gente chama de boom dos êxodos rurais. Essas pessoas que migraram para o grande centro em busca de um emprego, elas chegaram, se depararam com falta de emprego nessas capitais, né, nesses grandes centros, e elas, infelizmente, elas precisaram morar em condições não satisfatórias. Elas foram para as ruas, ou foram morar, infelizmente, em algumas favelas, em regiões não muito habitáveis aí, tá? A concentração de terra, renda e poder na mão de poucos, então aqueles que detinham terra e poder, ou eles desapropriavam aqueles pequenos agricultores, muitas vezes
na marra, no tiro, né? Existem muitos casos de regiões aqui em Campo Novo, em regiões próximas aqui, que antigamente os grandes donos de propriedades com seus jagunços, eles mandavam ir na propriedade vizinha, pequena propriedade vizinha, matavam toda a família daquela pessoa, né? E aí eles se apropriavam daquelas terras. Isso é bem comum. A gente ouve essas ideias, ouve-se essas histórias. Creio eu que vocês já ouviram essas histórias. Em determinado momento, vocês já ouviram alguma dessas histórias, né? Não vamos longe. Vocês viram aí, passou no jornal, não sei se vocês chegaram a ver, no Maranhão ou algum lugar assim, que o produtor ou alguns produtores estavam fazendo sobrevoo de avião numa comunidade e despejando dentro dessas comunidades grandes concentrações de produtos químicos. Vocês viram isso? Foi notícia nacional. Não cheguei a ver, não. Eu vou mandar, eu tenho essa reportagem, eu vou mandar lá no grupo da agroecologia aí, para que vocês deem uma lida. Que absurdo, é um absurdo, né? É uma falta de humanidade. As pessoas se queimavam, as pessoas se intoxicaram. Isso por quê? Porque ele queria que aquelas pessoas eles saíssem daquela comunidade, vendessem suas terras para ele, geralmente a preço de banana, para que ele aumentasse suas plantações. Olha que absurdo, né? Além disso, com o excesso de nutrientes, o excesso de produtos químicos, que não existia, a falta de conhecimento ainda era visível, ainda é presente, né? Ocorreu uma poluição alimentar, né? Então, não se sabia que poderia aplicar produtos químicos até o momento da colheita. Não se sabia. Não se sabia desse processo de período de carência, né? Então, essa absorção desequilibrada de nutrientes, produzindo alimentos desnaturados, prejudicando a cadeia alimentar, também facilitando o ataque de pragas e doenças, né? E tudo isso aí causou problemas relacionados à poluição ambiental, tá? Outros fatores que aconteceram ali durante o processo durante essa agricultura convencional, por exemplo, foi encarecimento violento dos custos de produção. Antigamente não se precisava de maquinário para produzir, nós tínhamos o animal fazia as ruas, nós fazíamos as covas, nós íamos com esse animal nas covas e iam produzindo sem problema nenhum, né? Mas depois, a partir do momento que a gente deixa de utilizar a matéria orgânica e passa a utilizar o adubo químico, então a gente precisa aplicar o adubo químico, a gente precisa ter o maquinário, né? A gente precisa ter dinheiro para comprar esses produtos químicos, esses maquinários, tem que ter dinheiro para comprar os outros insumos defensivos químicos para fazer o controle das pragas que atacam, porque esse ambiente ele está em desbalanço, tá? E aí muitos produtores que não conseguiram se firmar, eles acabaram endividados, perdendo suas propriedades e vendendo suas propriedades para outros produtores. E esses outros produtores ficaram ainda mais ricos. Tá? Outra coisa que aconteceu, pessoal, olha os efeitos de simplesmente um processo evolutivo de agricultura, que a gente chama hoje de convencional. Né? É muito tenso, vamos dizer assim, essa agricultura convencional. Ocorreu erosão cultural. Essa erosão cultural, por exemplo, com a introdução desses pacotes tecnológicos, o cara não precisava pensar. Ele não precisava pensar. Ele precisava ter dinheiro para pagar o pacote tecnológico e, a partir do pacote tecnológico na sua mão, ele só ia lá e aplicava esse pacote tecnológico. Aumento da fome, né? Aí a gente diz que o problema não está na produção, mas na distribuição desses alimentos. Redução na biodiversidade. Segundo a FAO, pessoal, a humanidade usou cerca de 7.000 espécies de plantas para se alimentar e 7.500 poderiam ser utilizadas. Hoje, utilizamos cerca de 30 espécies aí
e ela vai cobrir 90% da nossa dieta mundial. É verdade. Observem aí se em 2 mãos a gente não fala tudo que a gente consumiu hoje, no dia de hoje ou nos últimos dias, né? Existe uma diversidade. Hoje, a principal variedade, né, de tomate é esse tomate aqui. O tomate, apesar de que a imagem ela não está muito boa, ele é o tomate do tipo salada, né? É o tipo salada. Eu acho que é do tipo salada mesmo que a gente utiliza. Tem outros tomates do tipo industrial, do tipo cereja, que ele não é tão... Eles são utilizados também, né? Mas existe uma infinidade de tomates que perderam, devido principalmente suas características morfológicas ou até mesmo organolépticas, né? Em questão de sabor, de olfato, eles perderam suas características, eles foram deixadas de lado, tá? E sendo utilizadas outras variedades. Variedade de abóbora, hoje a gente ainda encontra no mercado uma grande variedade de abóbora, mas existe uma infinidade de abóboras ali dentro do mercado, né? Milho, por exemplo. O milho, existe uma infinidade de variedades de milho, milho vermelho, milho preto, né? Milho azul, milho amarelo, a espiga do milho amarelo, tá? Milho pipoca, milho safrinha. Hoje se resume basicamente, as espigas estão mais ou menos assim, meio que padrão para tudo, tá? Então, a agricultura moderna, ela é insustentável. Ela não pode continuar a produzir comida suficiente para a população global ao longo prazo, porque deteriora as condições que a tornam possíveis, pessoal. Bem, eu acho que nós vamos parar por aqui. E na próxima aula a gente continua aí falando sobre as agriculturas de base ecológica. Alguma dúvida até o momento? Amanhã vai ter aula? Não. Não? Semana que vem. Ô, professor, semana que vem vai ter a prova, no caso? Também não. Tá lá a data para a semana que vem? Tá no dia 4. Eu errei essa data aí, ela é para o dia 20 e poucos, mais ou menos. Porque como a gente houve esse atraso aí, eu vou até corrigir. Obrigado, eu vou abrir até o SIGA aqui. Ela já está até aberto aqui, mas eu vou corrigir no plano lá. No próprio SIGA, eu coloquei lá, mas na hora de editar, eu acho que eu editei e coloquei as datas erradas, tá? Aí a gente ainda tem mais alguns assuntos para falar com vocês. Beleza. Beleza, então. Beleza? Mais alguma dúvida, galera? Obrigado pela presença. Bom final de semana para vocês. Fiquem com Deus, todo mundo. O senhor também. Tchau, tchau, professor. Obrigada pela aula. Tchau, tchau. Obrigado pela presença. Valeu.